Oi, pessoal, hoje nós vamos nos aninhar em uma história que nos lembra que até nas noites mais quietas a cura acontece. Imagine que cada respiração é um portal para um jardim secreto dentro de você, onde a paz se instala e a renovação floresce suavemente. Esta noite não há nada a ser consertado, apenas a ser sentido, a ser acolhido. Antes de se entregar ao descanso, tire um instante para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se sentir que esse espaço te faz bem. E me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo e que horas são por aí agora. Agora, diminua as luzes e vamos entrar juntos na jornada desta noite. Às vezes, você se deita e mesmo que o dia tenha sido produtivo, as tarefas cumpridas e os sorrisos distribuídos, uma pontinha de inquietação insiste em te visitar. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma. Uma sensação de que nem tudo está no lugar certo, mesmo que você tente convencer o mundo. E a si mesmo de que sim. Essa era a exata sensação que Elias, um jardineiro de mãos calejadas e alma sensível, sentia. Ele passava o dia cultivando jardins exuberantes para os outros, transformando espaços em verdadeiras obras de arte botânicas. Mas ao final do dia, quando o sol se punha e o cheiro da terra molhada invadia seu pequeno chalé, ele se deparava com um vazio inexplicável dentro de si. Essa sensação não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é uma das experiências mais universais da vida moderna. Somos condicionados a buscar a perfeição, a exibir uma fachada de tudo bem, e esquecemos que a vida é feita de ciclos, de luz e sombra, de flores e folhas secas. A constante exigência de performance, a busca por resultados imediatos, tudo isso nos desconecta da nossa natureza cíclica. É como tentar forçar uma flor a desabrochar antes do tempo. Ela pode até tentar, mas perderá sua essência. Elias, em seu ofício de trazer beleza para o mundo, negligenciava seu próprio jardim interior, plantando apenas sementes de perfeição alheia e colhendo o silêncio da sua própria desconexão. Elias era um jardineiro excepcional. Conhecia cada planta, cada folha, cada tipo de solo. Sabia exatamente o que cada jardim precisava para florescer. Mas por trás de sua destreza com as ferramentas e sua intuição com a natureza, havia um segredo. Ele temia a imperfeição. Se uma folha amarelasse, se uma flor não abrisse no tempo certo, ele sentia um peso, como se a falha fosse sua. Ele se esforçava para que todos os jardins que criava fossem impecáveis, porque no fundo acreditava que seu próprio valor estava ligado àquela perfeição externa. Se meu jardim é perfeito, pensava ele, então talvez eu seja perfeito também. Era um raciocínio torto, como uma roseira crescendo na sombra, mas era o que o movia. Foi numa noite especialmente escura, após um dia de trabalho intenso em um jardim que parecia desafiar todas as suas tentativas de perfeição, que Elias sentiu o peso da sua própria exigência. Ele se deitou, mas o sono não vinha. Os erros do dia se repetiam em sua mente. Em vez de lutar, ele simplesmente se levantou, acendeu uma pequena lanterna e foi para o seu próprio jardim, que ele, ironicamente, quase não cuidava. Ele viu plantas crescendo tortas, algumas folhas mordidas por insetos e um cantinho onde a grama não era tão verde. E então, ele sentiu uma estranha beleza naquela imperfeição. Não era o jardim idealizado, mas era real, vivo e não pedia nada dele. Naquele instante, uma calma suave o envolveu. Talvez você, como Elias, esteja cultivando um jardim de expectativas que te cansa. Talvez esta noite seja só sobre parar de lutar contra a sua própria imperfeição e se permitir um respiro. Não há problema em não estar perfeito, em não ter todas as respostas. A verdadeira beleza não está na ausência de falhas,
mas na coragem de abraçá-las. É como aquela planta que você esqueceu de regar e ela sobreviveu. A resiliência dela é mais fascinante que qualquer perfeição. Você não está quebrado, apenas se rearranjando para uma nova e mais autêntica expressão. Que a história de Elias te inspire a encontrar a beleza nas pequenas imperfeições da vida. Que você sinta que o universo está te guiando, mesmo quando o caminho parece torto, e que a paz pode ser encontrada na aceitação da sua própria humanidade. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque as suas imperfeições são, na verdade, sua maior obra de arte. Enquanto a calma da aceitação te abraça, você sente o colchão se aprofundar um pouco mais, e a respiração se torna um fluxo suave, quase inaudível. É nesse ritmo que você começa a entender as flores que não viam, a beleza que Elias, nosso jardineiro, teimava em não enxergar por estar sempre focado na próxima perfeição. Ele estava tão ocupado buscando a flor ideal que esquecia de sentir o perfume das que já desabrochavam ao seu redor, plenas em sua existência imperfeita. Essa busca incessante, essa cegueira pela perfeição, é algo que muitos de nós compartilhamos. No corre-corre da vida, somos ensinados a almejar o próximo nível, o próximo cargo, a próxima conquista, a próxima versão melhorada de nós mesmos. E nessa corrida, acabamos esquecendo que a maior perfeição talvez esteja no agora, na beleza genuína do que já somos. É como tentar correr uma maratona com um microscópio, procurando por cada pequeno defeito no asfalto, em vez de apreciar a paisagem. Elias, com sua visão aguçada para os detalhes, paradoxalmente, se tornou míope para a vastidão da vida que se desdobrava sem sua intervenção. Ele era tão focado no dever ser que a vida simplesmente era, sem pedir licença. Elias tinha um caderno meticuloso, onde anotava cada espécie de flor que cultivava, suas necessidades, seu tempo de florescimento e, mais importante, o que ele considerava imperfeições. Uma folha ligeiramente rasgada pelo vento, uma pétala com uma mancha quase invisível, uma flor que desabrochou um dia antes do previsto. Ele acreditava que, se pudesse eliminar todas essas minúcias, alcançaria a perfeição suprema. Mas, nessa busca, ele perdia o tempo de observar a borboleta que pousava na pétala defeituosa, ou de ouvir o zumbido alegre da abelha em uma flor fora do padrão. Para ele, um dia sem uma nova melhora era quase um dia perdido, e isso o fazia sentir um peso no peito. Foi em uma tarde de primavera, enquanto Elias inspecionava suas roseiras em busca de qualquer imperfeição, que seus olhos cansados pousaram em uma rosa. Não era a mais exuberante, nem a de cor mais vibrante. Tinha algumas pétalas amassadas pelo orvalho da manhã e uma pequena lagarta subia lentamente em seu caule. Por um instante, Elias sentiu a velha urgência de arrumar aquilo. Mas, de repente, um passarinho pousou na mesma rosa, bicou a lagarta e cantou uma melodia alegre, como se estivesse agradecendo aquela rosa imperfeita por ser um banquete. Elias parou, observou, e pela primeira vez não viu um defeito, mas um ecossistema vivo, uma interação perfeita na sua imperfeição. A rosa não precisava ser perfeita para ser útil e bela. Ela simplesmente era. E naquele momento, a obsessão de Elias pela perfeição começou a murchar como uma flor de verão. O passarinho, sem querer, deu a ele a maior lição de jardinagem da sua vida. A perfeição é chata, a vida é uma festa. Talvez você, como Elias, esteja focado demais em consertar o que parece errado em si mesmo ou na sua vida. Talvez esta noite seja só sobre parar de procurar as imperfeições e permitir-se ver a beleza que já existe, plena em cada detalhe. Abrace as pétalas amassadas da sua própria jornada. O sono não é um espaço para a autocobrança,
mas um jardim secreto onde a verdadeira beleza da sua alma pode ser apreciada. Você não está quebrado, apenas se redespertando para a beleza da sua totalidade. Que a história de Elias e da Rosa te inspire a enxergar a perfeição no que já é e não apenas no que você busca. Que você sinta que o universo já te vê completo e amado, exatamente como você é. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua essência é a flor mais rara e bela que existe. Enquanto você se aconchega na maciez do descanso e a imagem da rosa imperfeita de Elias se aninha em sua mente, uma verdade começa a se revelar: o solo ressecado da alma. Você percebe que, assim como Elias, que se dedicava tanto aos jardins alheios, muitos de nós acabamos esquecendo de nutrir nosso próprio interior. Focamos no ter que ser forte, ter que produzir, ter que estar feliz. E sem perceber, esgotamos as reservas de nossa própria essência. É como ter um copo com água para regar o jardim, mas nunca beber um gole para si mesmo. Essa exaustão da alma não é um conto de fadas, é a realidade de uma vida onde o valor é, muitas vezes, medido pela performance. A gente corre tanto atrás do sucesso externo que esquece de parar para sentir o que o corpo e o espírito pedem. É como se sua alma estivesse pedindo um "rega, por favor", e você estivesse ocupado demais plantando árvores frutíferas para os vizinhos. Elias, com suas mãos habilidosas, cultivava orquídeas raras e bonsais perfeitos, mas seu próprio espírito estava como um cacto no deserto, teimosamente tentando sobreviver. No chalé de Elias, havia uma pequena planta em um vaso de cerâmica rachado, esquecida num canto. Era uma suculenta que ele tinha ganho de presente e que, com o tempo, acabou negligenciando. As folhas estavam pálidas e o solo duro como pedra. Todos os dias ele passava por ela apressado, focado em seus grandes projetos. Ele via a suculenta e pensava: preciso regar aquela planta, mas nunca o fazia. Era um pequeno lembrete diário de algo que ele sabia que devia fazer, mas que sempre ficava para depois. Foi numa tarde particularmente exaustiva, após ter finalizado um jardim imenso, que Elias voltou ao chalé sentindo um cansaço que ia além do físico. Ele se sentou e seus olhos por acaso caíram sobre a suculenta. Pela primeira vez, ele não viu a planta como mais uma tarefa a ser cumprida, mas como um reflexo de si mesmo, necessitada de cuidado, esquecida no canto. Ele pegou o regador e, em vez de despejar a água de uma vez, começou a regar lentamente, gota a gota, observando a terra absorver cada uma delas. A água, antes inerte, começou a amolecer o solo ressecado. Naquele momento, Elias sentiu uma conexão profunda com a pequena planta. Ele percebeu que sua própria alma estava como aquele solo, precisando ser regada com carinho, não com pressa. Ele não precisava de grandes gestos ou de um projeto de autocuidado mirabolante. Precisava apenas de um momento de atenção gentil e intenção pura. A suculenta não reclamou por ter sido esquecida. Ela simplesmente absorveu a água e começou a reviver. E para Elias, que sempre buscou a perfeição, permitir-se ser tão simples e vulnerável quanto uma planta sedenta foi um alívio imenso. O solo do seu coração, pela primeira vez em muito tempo, respirou. Talvez você, como Elias, esteja sentindo que seu solo interior está um pouco ressecado. Talvez esta noite seja só sobre parar para se regar, mesmo que seja apenas com a calma de uma respiração consciente. Permita-se ser vulnerável, necessitado de cuidado, sem julgamento. O sono não é um esquecimento, mas um jardim secreto, onde seu solo interior pode ser nutrido e restaurado, gota a gota. E cá entre nós, até os super-heróis precisam de uma pausa para hidratar. Você não está exausto porque é fraco, mas porque sua alma está pedindo um pouco de carinho.
Que a história de Elias e da suculenta te inspire a nutrir seu próprio ser com a mesma gentileza que você dedica aos outros. Que você sinta que o universo está te convidando a se abastecer, porque sua essência é preciosa e merece ser cuidada. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua força reside em se permitir ser suave. Enquanto a água nutre o solo da sua alma, uma sensação suave de renovação começa a brotar. Você se sente mais presente e a respiração se torna um elo direto com o aqui e agora. É nesse estado de calma que você descobre a semente da aceitação sutil, uma pequena verdade que Elias, nosso jardineiro, desenterrou em seu próprio quintal. Ele percebeu que a cura não reside na busca frenética por algo novo, mas na capacidade de nutrir o que já existe, por mais insignificante que pareça. É como ter um tesouro escondido no seu próprio quintal e só descobrir depois de cavar um pouco. No nosso dia a dia, somos programados para buscar soluções complexas para problemas que às vezes pedem apenas simplicidade. A gente corre atrás de grandes viradas, de soluções mágicas, e esquece que a verdadeira transformação começa nas pequenas escolhas diárias, nos momentos de pausa e aceitação. É como tentar escalar uma montanha enorme sem prestar atenção ao primeiro degrau. Elias, obcecado em encontrar sementes raras e exóticas para seus clientes, mal notava as sementes simples que o vento trazia para seu próprio jardim e que germinavam sem esforço. No canto esquecido do seu jardim pessoal, Elias encontrou um pequeno pote de argila, quase enterrado pela terra. Dentro havia algumas sementes antigas que ele havia guardado anos atrás, sem muita expectativa. Eram sementes de uma flor comum, modesta, que ele costumava desprezar em favor das orquídeas extravagantes. Ele pegou uma semente pequena e marrom e a observou. Não tinha brilho, nem promessa de grandeza, mas havia algo nela, uma quietude. Um pensamento surgiu. E se eu apenas plantar, sem esperar nada? E ele fez. Ele fez um pequeno buraco na terra ao lado da suculenta que havia regado na noite anterior, depositou a semente e a cobriu gentilmente, sem nenhuma das suas famosas técnicas avançadas de plantio. Foi nesse ato de simplicidade e desapego, sem a pressão de um resultado espetacular, que Elias sentiu algo se transformar dentro dele. Ele não estava tentando forçar o crescimento, estava apenas confiando no processo. Ele não regou em excesso, nem adubou com complexidade. Simplesmente permitiu que a semente existisse em seu próprio tempo. E nos dias seguintes, ele notou que a suculenta, que havia regado com gentileza, parecia mais viva, e a pequena semente, no seu próprio ritmo, começou a mostrar um minúsculo broto verde. Aquilo não era um milagre grandioso, mas uma prova de que a cura, muitas vezes, é um processo lento e silencioso. E para o jardineiro que sempre buscou a fórmula perfeita, aceitar a simplicidade foi como descobrir um novo universo. Talvez você, como Elias, esteja buscando uma grande resposta para seus dilemas. Talvez esta noite seja só sobre plantar uma semente de aceitação sutil em seu próprio jardim interior. Não precisa ser algo grandioso. Basta um pequeno ato de gentileza consigo mesmo, uma respiração consciente, um pensamento de que está tudo bem em não estar tudo bem. O sono não é um vazio, mas um terreno fértil onde essas pequenas sementes de aceitação podem germinar silenciosamente. Você não está quebrado, apenas se redespertando para a beleza da sua própria simplicidade. Que a história de Elias e da semente modesta te inspire a confiar no poder do pequeno e do simples. Que você sinta que a sua própria cura é um processo natural que se desdobra no tempo certo, com paciência e gentileza. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua força reside na capacidade de se permitir florescer sem pressa. Enquanto a semente da aceitação se aninha em seu solo interior,
você começa a sentir a chuva gentil da permissão. É como se o céu do seu ser se abrisse, não em tempestade, mas em um chuvisco suave que acalma o que antes parecia um caos. Elias, nosso jardineiro, descobriu que a verdadeira cura não era lutar contra as ervas daninhas de suas emoções ou tentar arrancá-las com força. Era, em vez disso, permitir que a água da aceitação as amolecesse, transformando o solo interior. Você sabe, às vezes a gente precisa de uma boa chuva para lavar a alma e não de um trator. No cotidiano, somos mestres em combater. Combatemos o estresse, a tristeza, a ansiedade. Vemos essas emoções como inimigos a serem eliminados. Mas e se elas fossem apenas mensageiras, indicando que algo em seu jardim precisa de atenção e não de guerra? A gente se esforça tanto para estar bem que acaba gastando toda a energia nessa batalha interna. Elias, com sua vasta experiência em horticultura, costumava usar herbicidas poderosos para garantir a perfeição, sem perceber que a terra, em sua sabedoria, já sabia como se equilibrar. Um dia, Elias se deparou com uma parte do seu jardim que estava coberta por uma profusão de ervas daninhas. Elas cresciam densamente, abafando as flores que ele havia plantado. A primeira reação de Elias foi a velha e boa raiva. Preciso arrancar tudo isso. Ele pegou suas ferramentas, mas, estranhamente, sentiu um cansaço que o impedia de começar. Sentou-se e observou as ervas. Viu como eram resistentes, como se agarravam ao solo. E ao invés de vê-las como inimigas, começou a vê-las como parte da vida do jardim, um sinal de que o solo era fértil, talvez até demais fértil. Foi nesse momento de rendição e observação passiva que Elias sentiu a chuva gentil da permissão. Em seu próprio ser, ele não arrancou nada naquele dia. Apenas sentou, respirou e permitiu que a paisagem, com suas ervas e tudo, existisse. Ele percebeu que a raiva e a frustração eram as ervas daninhas em seu próprio coração e que a maneira de lidar com elas não era arrancá-las violentamente, mas acolhê-las com gentileza, permitindo que a própria natureza as transformasse. O jardim não precisava da sua força bruta, mas da sua presença e permissão. E para um jardineiro que vivia de controle, essa foi uma revolução silenciosa, quase poética. Talvez você, como Elias, esteja com um jardim interno cheio de ervas daninhas que te incomodam. Talvez esta noite seja só sobre sentir a chuva gentil da permissão cair sobre elas. Não precisa lutar nem julgar. Permita que suas emoções existam, que suas imperfeições se revelem. O sono não é um esconderijo para seus problemas, mas um terreno sagrado onde a água da aceitação pode dissolver o que é pesado. Você não está lutando uma batalha perdida, mas abrindo espaço para a cura. Que a história de Elias e das ervas daninhas te inspire a permitir que suas emoções fluam sem resistência. Que você sinta que o universo está te oferecendo a água da aceitação, transformando o que antes era um fardo em um sinal de vida. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua paz floresce na permissão. Enquanto a chuva gentil da permissão banha seu interior, você sente uma nova energia, sutil, mas presente, o crescimento na sombra da noite. Elias, o jardineiro que sempre associou o crescimento à luz do sol e ao esforço diário, começou a entender que a noite não era um tempo de inatividade, mas um período vital de gestação e nutrição profunda para o que não está bem. É quando o mundo dorme que as raízes se fortalecem e o que está destinado a florescer se prepara silenciosamente. Sabe, até as melhores ideias surgem quando a gente está quase dormindo, no escuro. Na correria do dia a dia, somos ensinados que o progresso é linear, que precisamos estar sempre ativos, sempre produzindo. Essa mentalidade nos faz ver o descanso
e os momentos de introspecção como perda de tempo. Mas e se a verdadeira força, a cura mais profunda, acontecesse justamente na ausência de luz, na quietude do recolhimento? A gente se exige tanto durante o dia que esquece que o corpo e a alma têm um relógio biológico que pede pausas. Elias, em sua busca pela perfeição solar dos jardins, esquecia que a vida de uma planta também depende da escuridão para crescer. Elias tinha uma pequena estufa nos fundos do seu chalé, onde cultivava mudas delicadas. Ele passava horas regulando a luz, a temperatura, a umidade, garantindo que as plantas recebessem a quantidade certa de sol. Mas uma noite, a lâmpada da estufa queimou e Elias, exausto, decidiu não consertá-la imediatamente. As mudas ficaram no escuro total. No dia seguinte, ele acordou com um nó no estômago, temendo o pior. Ao abrir a estufa, para sua surpresa, as mudas estavam um pouco mais altas, seus caules mais firmes. Elas haviam crescido na escuridão. Foi nesse silêncio inesperado e na escuridão forçada que Elias teve um insight profundo. Ele percebeu que o crescimento nem sempre é visível e que muitas vezes acontece nos bastidores, quando ninguém está olhando. As mudas não precisaram de luz para crescer. Elas usaram a escuridão para fortalecer suas raízes, para se preparar para a próxima fase. Ele entendeu que seus próprios momentos de não estar bem, de tristeza ou cansaço, não eram sinais de fraqueza, mas oportunidades de um crescimento interno silencioso, onde a alma se reconecta e se fortalece. E para um jardineiro que só via progresso à luz do dia, descobrir a magia da noite foi quase um feitiço. Talvez você, como Elias, esteja se cobrando por não estar crescendo à luz do dia. Talvez esta noite seja só sobre abraçar o crescimento na sombra, permitindo que o descanso noturno nutra as raízes do seu ser. Não há problema em se recolher, em permitir que a escuridão cuide do que precisa ser fortalecido. O sono não é uma fuga, mas um terreno fértil, onde a cura acontece em silêncio. Você não está parado, apenas se preparando para florescer ainda mais belo. Que a história de Elias e das mudas na estufa te inspire a confiar na sabedoria da noite e nos seus momentos de quietude. Que você sinta que o universo está trabalhando por você, mesmo quando tudo parece escuro, e que a paz pode ser encontrada na paciência. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua essência se fortalece no silêncio e na sombra. Com a promessa do crescimento na sombra da noite ecoando em seu coração, você começa a sentir a raiz que sustenta o mundo. Elias, o jardineiro que antes só valorizava o que era visível acima da terra, as flores vibrantes, os frutos maduros, agora compreendia que a verdadeira força e resiliência de uma planta e de sua própria alma vinham do que estava oculto, das raízes que se aprofundavam no solo escuro. Você percebe que sua solidez não está no que você exibe, mas no que você nutre em seu silêncio interior. Sabe, a gente passa a vida querendo mostrar o galho mais bonito, mas esquece que o que o mantém em pé é a raiz feinha lá embaixo. No nosso cotidiano, somos mestres em valorizar a superfície. Admiramos a beleza aparente, o sucesso imediato, a imagem de perfeição. Mas a vida, assim como um jardim, tem sua sabra e suas fundações. A gente ignora as dores invisíveis, as lutas silenciosas, porque elas não são bonitas de se mostrar. Essa superficialidade nos impede de acessar a força que reside nos nossos próprios subsolos emocionais. Elias, ao preparar o solo para suas plantações, sempre se preocupava com a riqueza da terra superficial, mas raras vezes pensava na profundidade que as raízes precisariam alcançar para suportar o inverno. No centro do seu jardim havia uma antiga árvore.
Não era a mais alta nem a mais frondosa, mas era a única que havia resistido a todas as tempestades e secas da região. Elias sempre a admirou, mas nunca realmente compreendeu seu segredo. Um dia, enquanto cavava perto de seu tronco para plantar uma nova espécie, ele se deparou com suas raízes. Elas eram grossas, nodosas, entrelaçadas em uma rede complexa que se estendia muito além do que ele imaginava. Não eram bonitas, eram cheias de terra, de marcas, mas eram incrivelmente fortes. Foi ao tocar aquelas raízes brutas e poderosas que Elias sentiu o clímax da sua compreensão. A árvore não era forte por suas folhas verdes ou frutos doces, mas por sua fundação invisível. Ele percebeu que as tempestades de sua própria vida, os dias de vazio, as noites de inquietação, haviam forçado suas próprias raízes a se aprofundarem. As dores e os desafios não eram fraquezas, mas o solo que permitia seu crescimento mais profundo. Ele não precisou de um guia para encontrar a força. Precisou apenas olhar para o que estava escondido sob a superfície. E para um jardineiro que valorizava a estética, descobrir a beleza rústica da raiz foi um choque libertador, quase um soco de sabedoria na alma. Talvez você, como Elias, esteja focado demais no que aparece, no que se vê. Talvez, esta noite, seja só sobre sentir a raiz que sustenta o mundo dentro de você. Permita-se reconhecer que suas experiências mais difíceis foram as que fortaleceram suas bases. Não há problema em ter raízes feias ou tortas. Elas são a prova da sua resiliência. O sono não é um esquecimento dos seus problemas, mas um mergulho no solo fértil da sua própria força interior. Você não está em busca de algo novo, mas de redescobrir a força que sempre esteve em você. Que a história de Elias e da árvore antiga te inspire a valorizar suas próprias raízes e a profundidade de sua jornada. Que você sinta que o universo está te convidando a se firmar, porque sua verdadeira estabilidade vem do que está oculto. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua essência é sólida e inabalável. Enquanto suas raízes se aprofundam na quietude da noite, você percebe a leveza do vento que leva o peso. Elias, nosso jardineiro, que antes se apegava a cada folha, a cada flor, aprendeu a soltar. Ele compreendeu que nem tudo precisa ser carregado e que a vida, assim como o vento em um jardim, tem a sabedoria de levar embora o que não serve mais, abrindo espaço para o novo. Você sente que desapegar não é perder, mas abrir-se para o que realmente importa. É tipo quando você faz aquela limpeza no armário e de repente sente que pode respirar melhor. No nosso dia a dia, somos programados para acumular. Acumulamos coisas, tarefas, preocupações, e o apego a tudo isso nos sobrecarrega, nos impede de ver a beleza da leveza. A gente tenta segurar cada folha caída, cada expectativa não cumprida, como se soltar fosse um sinal de fraqueza. Elias, com seu zelo excessivo, às vezes tentava colar folhas secas de volta nas árvores, achando que isso as manteria perfeitas. Era um esforço inútil, convenhamos, que só servia para cansar seus dedos e sua alma. Havia uma velha macieira no pomar de Elias, conhecida por dar os frutos mais suculentos. Mas no outono, suas folhas secavam e caíam em grande quantidade, cobrindo todo o chão. Elias, no início, tentava recolher todas as folhas imediatamente, preocupado com a bagunça. Passava horas varrendo, exausto. Um dia, um sábio passarinho pousou em um galho e observou Elias com uma paciência peculiar. O passarinho não ajudou a varrer, apenas esperou. Quando Elias finalmente parou para descansar exausto, percebeu que o vento, em uma brisa suave, estava levando as folhas mais leves, e as que ficavam estavam se decompondo, enriquecendo o solo para a próxima primavera.
Foi ao observar o passarinho e o vento nessa dança natural de soltar e renovar que Elias teve um insight. As folhas não precisavam ser agarradas. Elas tinham sua própria função ao cair e retornar à terra. O vento não as levava para longe por maldade, mas para criar espaço. Ele compreendeu que suas próprias preocupações, seus medos do futuro e os apegos ao passado eram como essas folhas secas. Ao tentar controlá-los, ele só se cansava. Ao soltá-los, permitia que a vida fizesse seu trabalho. O passarinho não fez um sermão, apenas uma demonstração prática de física e filosofia. A leveza é a melhor amiga do progresso. Talvez você, como Elias, esteja se apegando a pesos que não precisam ser carregados. Talvez esta noite seja só sobre sentir o vento que leva o peso. Permita que suas preocupações e seus apegos se desprendam suavemente. Não há problema em deixar ir. Na verdade, é um convite para o novo. O sono não é um espaço para guardar o que te sobrecarrega, mas um terreno de desapego, onde a leveza se instala. Você não está perdendo nada ao soltar, mas ganhando espaço para florescer. Que a história de Elias e da macieira te inspire a confiar no poder do desapego e na sabedoria do fluxo da vida. Que você sinta que o universo está trabalhando por você, levando embora o que não serve mais. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua força reside em se permitir ser livre e leve. Enquanto o vento leva o peso, você sente uma clareza que surge da ausência, e então percebe a essência da imperfeição viva. Elias, o jardineiro que antes se frustrava com cada folha mordida ou pétala irregular, começou a enxergar que essas falhas eram, na verdade, a própria assinatura da vida, o que tornava cada flor única e autêntica. Você sente que suas próprias marcas e desvios são a sua beleza mais genuína, não algo a ser escondido. Imagine um céu sem nuvens. É bonito, mas um céu com nuvens, com seus contornos imperfeitos, é muito mais interessante, não é? No dia a dia, somos bombardeados com imagens de perfeição inatingível, corpos sem falhas, vidas sem problemas, sorrisos sem rugas. Essa busca por uma imagem polida nos leva a esconder nossas vulnerabilidades, nossos defeitos, e com isso, perdemos nossa singularidade. A gente tenta ser uma cópia perfeita, mas esquece que a obra original é sempre mais valiosa. Elias, em sua mania de podar cada galho fora do lugar, acabava tirando a personalidade de suas plantas, deixando-as genéricas, embora perfeitas. Em um canto esquecido do seu jardim, havia uma orquídea selvagem. Elias nunca a havia plantado. Ela simplesmente surgiu ali, crescendo de forma desordenada em um tronco antigo. Suas pétalas eram assimétricas, uma folha tinha um rasgo e seu caule não era perfeitamente reto. Pelo seu padrão antigo, Elias a teria ignorado ou tentado consertar. Mas com o novo olhar que ele havia cultivado, graças talvez àquele passarinho filósofo, ele parou para observá-la. Ele viu como a luz do sol brincava em suas pétalas imperfeitas, como o rasgo na folha contava uma história de resistência. Foi ao contemplar a beleza bruta e sem pretensões da orquídea selvagem que Elias sentiu uma profunda reverência. A orquídea não pedia perdão por suas imperfeições. Ela as exibia com orgulho, como cicatrizes de batalha. Ele percebeu que suas próprias falhas, os dias em que não estava bem, os erros que cometeu, não eram defeitos, mas parte da sua história, o que o tornava ele mesmo, com todas as suas nuances. A orquídea não precisou de um jardineiro para ser perfeita. Ela precisou apenas de ser. E para Elias, que vivia de moldar a natureza, descobrir a perfeição naquilo que não havia sido moldado foi a maior revelação. Talvez você, como Elias, esteja se preocupando demais com o que precisa ser consertado em você.
Talvez, esta noite, seja só sobre sentir a essência da imperfeição viva em seu próprio ser. Permita que suas marcas contem sua história, que seus desvios revelem sua singularidade. Não há problema em não ser uma cópia perfeita, a beleza está na sua originalidade. O sono não é um espaço para a autocrítica, mas um santuário de autoaceitação, onde suas imperfeições se revelam como dons. Você não está quebrado, apenas se revelando em sua forma mais autêntica. Que a história de Elias e da orquídea selvagem te inspire a abraçar suas próprias imperfeições, com amor e curiosidade. Que você sinta que o universo já celebra cada curva, cada cicatriz sua, porque elas são o mapa da sua jornada única. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua beleza reside em ser exatamente quem você é. Enquanto a essência da imperfeição viva se enraiza em você, a luz do insight silencioso começa a se acender. Elias, o jardineiro, que antes se esforçava para entender tudo com a mente, percebeu que algumas das verdades mais profundas surgiam não da lógica ou do esforço, mas de um lugar de quietude e rendição. Você sente que as respostas que busca podem não estar na próxima página de um livro, mas no espaço entre os seus próprios pensamentos. É como quando você tenta encontrar um objeto freneticamente, e ele só aparece quando você relaxa e desiste de procurá-lo. No dia a dia, somos treinados a buscar soluções ativamente. Acreditamos que, para resolver um problema, precisamos pensar mais, planejar mais, fazer mais. Essa busca incessante por respostas externas nos afasta da nossa própria sabedoria interior. É como tentar ouvir um sussurro em meio a um show de rock. Elias, em sua juventude, costumava passar noites em claro tentando decifrar os segredos das plantas em livros empoeirados, sem notar que as próprias plantas, em seu silêncio, já guardavam todas as respostas. No centro do jardim de Elias havia um antigo poço de águas escuras e profundas. Elias o usava para regar suas plantas, mas nunca havia olhado realmente para dentro dele. Certa noite, após um dia de frustração com uma nova espécie que não prosperava, ele se sentou à beira do poço. A superfície da água estava agitada por um vento leve. Ele esperou, sem querer nada, apenas observando. Lentamente, o vento acalmou e a superfície da água se tornou um espelho perfeito, refletindo as estrelas. Foi nesse silêncio e na clareza do reflexo noturno do poço que Elias teve seu insight. A água não precisou ser mexida para se tornar clara. Ela precisou de quietude. As respostas não estavam em forçar a visão, mas em permitir que a superfície se acalmasse e refletisse o céu. Ele percebeu que sua própria mente era como aquele e o poço, cheia de agitação e preocupações. Sua superfície turva não permitia ver as verdades mais profundas. Mas ao silenciar, ao permitir que a agitação passasse, a luz do insight surgia naturalmente, vinda de dentro. E para um jardineiro que vivia de planejamento, descobrir que o melhor plano era, às vezes, não ter plano nenhum, foi uma revelação libertadora. Talvez você, como Elias, esteja buscando respostas em lugares barulhentos. Talvez esta noite seja só sobre deixar a luz do insight silencioso surgir em você. Permita que sua mente se acalme, que as preocupações se dissolvam como reflexos na água. Não precisa forçar, a verdade se revela na quietude. O sono não é um vazio, mas um espaço sagrado onde sua sabedoria interior pode se manifestar sem filtros, sussurrando as respostas que você busca. Você não está à deriva em suas perguntas, mas em sintonia com as respostas que já habitam seu ser. Que a história de Elias e do poço te inspire a confiar na sabedoria do silêncio e na beleza do que se revela sem esforço.
Que você sinta que o universo está te convidando para um mergulho profundo na sua própria clareza. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque as suas verdades mais preciosas emergem da calma. Com a luz do insight silencioso iluminando seu interior, você sente um calor suave, o bálsamo da autocompaixão. Elias, o jardineiro, que por anos se cobrou por cada imperfeição e falha, começou a aplicar a si mesmo a mesma gentileza que dedicava às suas plantas mais delicadas. Você percebe que a cura verdadeira não é uma conquista, mas um abraço, um acolhimento terno para tudo o que você é. É como quando você se machuca e, em vez de se repreender, você gentilmente cuida da ferida. No nosso dia a dia, somos treinados para sermos duros conosco. Errar é inaceitável. Sentir-se vulnerável é sinal de fraqueza. Essa autocrítica implacável é exaustiva, não é? Ela nos impede de nos recuperarmos, de aprendermos com os nossos próprios tropeços. Elias, com sua vasta coleção de ferramentas, tinha uma pequena faca afiada que usava para remover galhos secos e doentes. Ele aplicava essa mesma lâmina de julgamento a si mesmo, cortando qualquer emoção que considerasse ruim. No chalé de Elias, ele tinha uma caixa de primeiros socorros para plantas, com pomadas, faixas e fertilizantes especiais para as que estavam doentes ou danificadas. Ele cuidava delas com uma devoção que ele não sabia que possuía para si mesmo. Um dia, enquanto cuidava de uma muda que havia sido atacada por pragas, ele sentiu uma fisgada de dor em sua própria mão, um pequeno corte de um galho. Sua primeira reação foi uma irritação consigo mesmo. Que descuido! Mas então, seus olhos caíram sobre a caixa de primeiros socorros. Foi ao estender a mão para pegar o próprio curativo, aplicando-o em seu dedo cortado com a mesma gentileza e atenção que dedicava às suas plantas, que Elias teve seu insight mais terno. Ele percebeu que a cura não era um privilégio das plantas ou das máquinas, mas um direito de todo ser vivo, inclusive dele. A autopunição era como um veneno lento, a autocompaixão um bálsamo. Ele não precisava ser perfeito para merecer cuidado, precisava apenas ser. E para um jardineiro que vivia de dar, aprender a se dar foi a mais doce das colheitas. Sabe, até a plantinha mais resistente precisa de carinho. Talvez você, como Elias, esteja se negando o bálsamo da autocompaixão. Talvez esta noite seja só sobre aplicar essa gentileza a si mesmo. Permita-se ser vulnerável, permita-se não estar tudo bem. Não precisa de grandes rituais, basta um pensamento carinhoso, uma respiração profunda de acolhimento. O sono não é um espaço para a autocobrança, mas um santuário de cura, onde seu próprio coração pode ser tratado com o amor que ele merece. Você não está quebrado, apenas se redespertando para a beleza da sua própria humanidade. Que a história de Elias e de sua caixa de primeiros socorros te inspire a ser gentil consigo mesmo, a cuidar de suas próprias feridas com amor e paciência. Que você sinta que o universo está te convidando para um abraço caloroso em sua própria alma. Que essa noite te traga o descanso que você merece, porque a sua força reside em se permitir ser vulnerável e amado. Enquanto a calma da presença te envolve e o perfume da aceitação de Elias se espalha, você sente o jardim da alma florescer. Elias, nosso jardineiro, que uma vez se preocupou com cada flor e cada galho, agora se permite deitar em seu próprio jardim, sabendo que a beleza está na sua totalidade, com suas imperfeições e tudo mais. Você sente a plenitude de ser quem você é, um ser em constante florescimento, mesmo nas horas mais silenciosas da noite. É como se o universo, com um sorriso gentil, te convidasse para uma dança sem passos ensaiados. Na vida, somos mestres em nos fragmentar. Separamos o eu que trabalha do eu que descansa, o eu feliz do eu triste.
Essa fragmentação nos impede de sentir a totalidade do nosso ser. A gente tenta ser um quebra-cabeça perfeito, mas esquece que a beleza está em como cada peça, mesmo que torta, se encaixa para formar uma imagem única. Elias, por muito tempo, tentou ser apenas o jardineiro de sucesso, escondendo o lírio cansado ou o lírio que duvidava. Era uma divisão que o impedia de sentir-se inteiro. No centro do seu jardim particular, onde a semente antiga havia brotado e a orquídea selvagem florescia, Elias construiu um pequeno banco de madeira rústica. Não era um banco para trabalho, mas para contemplação. Certa noite, após ter regado e cuidado de todas as suas plantas, ele se sentou ali. O ar estava fresco, o cheiro de terra molhada e flores desabrochando suavemente o envolvia. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, não pensou nas tarefas do dia seguinte, nem nos desafios que viriam. Ele apenas sentiu o jardim com todas as suas nuances, com todas as suas vidas. E sentiu a si mesmo parte daquele jardim. Foi ao se sentar nesse banco, nesse ato simples de presença e aceitação plena, que Elias sentiu o clímax de sua jornada. Ele não precisava mais ser o jardineiro perfeito. Ele era apenas lírio, parte do jardim, imperfeito e completo ao mesmo tempo. As flores murchas contavam histórias de ciclos, as ervas daninhas de resiliência, as árvores velhas de sabedoria. Ele percebeu que estar em paz não significava a ausência de problemas, mas a presença na sua totalidade, aceitando cada parte de si e da vida. O jardim não precisava de um veredito de perfeito ou imperfeito. Ele apenas precisava ser. E para o jardineiro que buscou a perfeição, descobrir a beleza da completude foi o maior florescer. Talvez você, como Elias, esteja buscando um estado onde tudo esteja bem para se permitir descansar. Talvez esta noite seja só sobre sentir o jardim da sua alma florescer, com tudo o que ele contém. Permita-se ser inteiro, com suas luzes e sombras, seus cansaços e suas alegrias. Não há problema em não ser tudo bem o tempo todo. A vida é um ciclo de dias e noites, de flores e sementes. O sono não é um refúgio da realidade, mas um portal para a sua própria totalidade, onde a cura acontece na aceitação plena do seu ser. Você não está em busca de algo que falta, mas de redescobrir a completude que já habita em você. Que a história de Elias e seu jardim te inspire a abraçar sua própria totalidade, com cada folha e cada raiz. Que você sinta que o universo te acolhe em sua perfeição imperfeita e que a paz é o seu estado natural. Que essa noite te traga o descanso mais profundo, porque você já é um jardim em plena floração e a noite também cura. O mundo espera que você esteja sempre online, mas há partes de você que só despertam quando tudo se cala. E agora, enquanto as últimas palavras se dissolvem no ar e a noite se aprofunda, permita-se afundar ainda mais na maciez do seu leito. Deixe que o silêncio se torne um cobertor quente, envolvendo cada parte do seu ser. O mundo lá fora pode continuar sua dança, mas aqui, neste santuário de paz que você criou, tudo se acalma. Você não precisa mais procurar, nem correr, nem ser, apenas existir. Sinta a gravidade te puxar suavemente para baixo, como um abraço da própria terra, e o universo, com seu sopro gentil, acalenta sua alma. Cada respiração é uma onda suave no oceano da sua consciência, levando para longe qualquer resquício de tensão, qualquer preocupação. Você está seguro, você está amado e você está exatamente onde precisa estar. Permita que a tranquilidade se instale profunda e serena enquanto as estrelas piscam lá fora, guardiãs silenciosas do seu descanso. Você é uma parte intrínseca do todo e o todo te acolhe com infinita ternura. Que você durma agora em paz, sabendo que tudo está
em ordem, e que a renovação aguarda seu despertar.